Olá, está começando o nosso segundo bloco de mais uma aula do nosso estudo bíblico sobre o juízo particular. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as 4 últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura humana aqui na Terra. E só é uma única aventura. Está escrito que o homem morra uma só vez. Quem quiser acreditar que vai voltar aqui várias vezes, acredite. Nós cristãos não acreditamos. Quem quiser acreditar em reencarnação, acredite. Nós não acreditamos. Hebreus 9:27, só morreremos uma única vez. Nossa estada aqui na terra, sujeita ao tempo, somente uma única vez. No primeiro bloco, nós vimos o aparente imbróglio decorrente da perplexidade que uma leitura não profunda das palavras de Jesus em João capítulo 6, capítulo 3, versículos de 16 em diante, pode provocar no coração de algumas pessoas. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. E esse é o julgamento. O julgamento acontece como? Aqui na terra. O julgamento acontece não com palavras, o que foi que você fez, etc. Apresente sua defesa, Ministério Público apresenta suas ponderações. Não é nesses moldes absolutamente o que vai acontecer no dia do juízo particular. Até porque quem vai nos julgar já sabe de todos os nossos atos, conhece os nossos pensamentos, sonda os nossos rins, perscruta as nossas intenções mais secretas e, na verdade, já sabe de tudo antes que o mundo fosse criado. O juízo, eu já dizia no começo desse estudo, vai durar, se é que se pode falar de durar depois da morte, menos de 1 bilionésimo de segundos. Vai ser rápido, vai ser fulminante. Mas isso é um pouco mais para frente. Então, o julgamento, enquanto estamos a caminho, é esse. A verdade chegou ao seu coração. Negou-a, você já está julgado. Cristo Jesus, com sua palavra, com seu ensinamento, com sua advertência, enfim, com seus prodígios, com seus sinais, etc., manifestou-se a você. Seja imediatamente, seja por meio de um ensinamento, de um conselho, de uma presença, etc. E você recusou, já está julgado. Ele que conhece os corações sabe das motivações da nossa adesão ou da nossa rejeição. O julgamento já acontece ali na hora. E provo. João capítulo 5, versículo 30, por favor. João capítulo 5, versículo 30, de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, julgo como ouço, e o meu julgamento é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Julgo como ouço. Cristo ouve do Pai os critérios para julgar, ele não julga com critérios próprios, mas julga como ele ouve do Pai. E julga também como ouve do nosso coração. Pensemos um exemplo hipotético, mas não tão inimaginável. Numa situação em que várias pessoas ali, não creem em Deus, zombam da igreja, debocham do Evangelho, estão numa mesa de bar, correto? E elas vão e perguntam para você, você crê em Deus? Ela com vergonha diz, não creio. Já está julgada? Já. Mas como se ela não foi ainda para o inferno? Ela já está julgada quanto àquele assunto, quanto àquela conduta covarde, quanto àquele momento pecaminoso, o julgamento já aconteceu. Julgo como ouço. Não posso fazer nada. Sua intenção, sua decisão, sua postura, sua impostação naquele momento foi de rejeição, você se envergonhou de mim. Saiu dali, inventou uma mentira, alguém perguntou para ela qual a idade dela,
Ela que tinha 50 anos, teve vergonha de dizer que tinha 50 anos e disse que tinha 30. Obviamente que é uma mentira. Já está julgada como mentirosa. E obviamente não se trata de uma mentira grave. É uma mentira leve, não é um pecado mortal negar a idade. A materialidade de um pecado, para dizer se é matéria grave ou não, é o dano para si ou para os outros que aquele pecado causou ou pode causar. Esse é um dos critérios. Há determinadas matérias que são por si graves, são sempre pecado mortal, sempre são pecado mortal. Há relações na Bíblia de pecados que, se praticados e não os praticantes não se arrependerem sinceramente, precipitam a alma no fogo do inferno. Acredito que nós já vimos essas listas. Há alguns pecados de uma particular gravidade, de uma particular, eu diria, perversidade. A simples comissão desses pecados já habilita quem os comete ao fogo do inferno se deles não se arrependerem. Penso que nesses 10 anos já vimos essas listas. E talvez seja o momento de, antes de tratarmos com todos os detalhes do juízo particular, ver essas relações. É a própria Bíblia, não é a igreja quem diz: quem os pratica não herdará o reino dos céus. Muito bem. Seja com relação a pecado mortal, seja com relação a pecado venial, julgo como ouço. De certa forma, todos os pecados que cometemos ao longo da vida, e todos os atos meritórios também, por favor, todos os atos meritórios, cometidos, realizados, por pensamentos, por palavras, por atos, já foram julgados. Foram julgados por aquele que conhece o nosso coração, por aquele que vê tudo, que enxerga tudo, que sonda os nossos rins, que perscruta nossas intenções mais secretas. Deus sabe daquela verdade que foi defendida e foi ignorada. Deus sabe daquela caridade que você praticou e que foi esquecida e que não foi objeto de gratidão. Deus sabe do benefício, Deus sabe da importância da sua intervenção, da sua ação, do seu trabalho, do seu papel, da sua dedicação, da sua solicitude, da sua abnegação, do seu suor, do seu sangue derramado, em favor daquela pessoa, o esforço que você fez, o bem que você realizou, e que as pessoas nem lembram mais, por ingratidão, por esquecimento. Tudo isso também já foi julgado por Deus. Atenção, atenção. Julgo como ouço, e Deus ouve o nosso coração naquela hora. Então, o Senhor está querendo dizer o que, Dom José? Que a vida é um conjunto de N juízos cada vez que eu emito um pensamento, uma palavra, uma atitude ou uma omissão. O mérito da questão, o mérito daquele pensamento, o mérito daquela palavra, o mérito daquela atitude, já são pequenos juízos? Acabei de citar. Julgo como ouço. Então, diferentemente dos juízes humanos que só emitem um juízo, e eles estão até proibidos por lei, antes da oitiva de testemunhas, antes da conclusão em causa, antes da fase debatimental, antes do acostamento nos autos, disse não sei de que, antes de a defesa apresentar ser a última a falar, antes de o colégio judicante não sei o que. Não tem nada disso. São seres humanos que convencionam passos processuais para depois se debruçarem. Então vejam, os juízes humanos emitem um julgamento só na respectiva instância, porque em segunda instância também é um juízo só. E a instância terceira ou quarta até o trânsito julgado é só uma instância. Deus não. Deus não precisa de autos, Deus não precisa de nenhum mecanismo desse, de seres imperfeitos que não conhecem a realidade. Ele conhece tudo, sabe do que se passa no nosso coração.
antes que fôssemos criados, Ele já sabia eternamente das nossas motivações naquele dia, lá na infância, na adolescência, e os atos, os pensamentos, as palavras, os atos meritórios ou demeritórios que vamos ainda realizar. Portanto, é extremamente importante, quando o assunto é juízo, que nós conjuguemos essas duas coisas. O meu juízo já aconteceu no que toca todos os atos conscientes e livres que eu realizei a partir do primeiro momento da idade da razão, e ninguém sabe ao certo quando foi esse momento da nossa infância em que começamos a discernir o bem do mal. Não se trata de maioridade penal, maioridade eleitoral, nada disso. É a questão do coração. O momento em que um ser humano passou a discernir bem do mal, certo do errado. Não é discernimento, ali é uma galinha, isso aqui é um televisor, aquilo dali é aquela dali é a minha mãe. Não, são discernimentos cognitivos. Esqueçam isso. Estou falando de discernimento moral. Fazer o bem e evitar o mal. A partir daquele momento, cada segundo da nossa vida que fizemos o bem ou fizemos o mal, que mentimos ou dissemos a verdade, que fomos honestos ou fomos trapaceiros, que fomos bondosos ou fomos terríveis, que maldamos ou que não maldamos, até ao fim da vida, somos julgados cada segundo. Ficou claro isso? Para quem tem culpa no cartório, isso é apavorante, diga-se não é. E quem crê em Deus, porque, meu Deus, eu estou sendo julgado agora por esse pensamento que eu estou emitindo. E tu conheces o meu coração, Senhor, tu me sondas. Ou então, e aí é que está a retidão, o caráter de uma pessoa. Naquela hora, não, eu não posso dizer isso, porque isso não é verdade. Ou então, eu não posso assinar isso, mas também não posso dizer as minhas motivações. Primeiro, que a pessoa não tem o direito de saber. E segundo, que se eu disser porque eu não estou assinando, ou porque não vou fazer, ou porque não vou, tal, posso complicar tal pessoa, ou posso me complicar. Aqui é uma questão de consciência. E aí você toma, não assino, não faz. É muito sofrido. Mas, atenção, Deus está vendo. Deus me julga. Aqui sou eu diante de Deus e ponto final. Isso é fé. Isso é fé, não tem para onde correr, isso é fé. E olhe, isso norteia profundamente uma personalidade. Até o fim da vida. Essa tem brios, essa tem caráter. Ela sabe que naquele exato momento, Deus a julga. E ela sabe, não adianta dissimular, eu não posso dissimular diante do meu Senhor quando eu deixar esta vida, porque Ele conhece minhas intenções. Não vai ter, data venha o Altíssimo, eu posso aqui fazer uma tergiversação. Esqueça isso, não existe isso. Pronto, terminamos o nosso segundo bloco. No terceiro, vamos continuar esse assunto apavorante e ao mesmo tempo jubiloso. Depende do ponto de vista. Até lá.